A carta de amor revela onde a inocente escondeu seu amante antes do casamento. Clara estava prestes a subir ao altar com Hugo, o homem mais charmoso da pequena cidade de São Bartolomeu, mas um mistério antigo encontrou seu caminho até suas mãos. Quando estava organizando o velho baú que pertencera à sua avó, uma carta amarelada surgiu como um fantasma do passado. O papel, desgastado pelo tempo, deixava escapar um perfume de lembranças. Um sussurro de uma vida que não era dela. A caligrafia fluía como um rio, revelando um amor proibido, uma aventura escondida que pulsava entre as linhas. Ela encontrou refúgio nas sombras de um antigo carvalho, onde as estrelas testemunharam um romance que nunca deveria ter existido, dizia. Clara sentiu um aperto no peito, como se o passado chamasse seu nome, convidando-a a mergulhar em um mundo onde os segredos eram como burburinhos à espreita nas esquinas da cidade. O carvalho! O lugar era quase uma lenda local, um ponto sagrado e sussurro. O sol filtrava suas luzes pela janela, e a cidade, que até então parecia acolhedora, se tornava um labirinto de expectativas e sombras. Ao pensar em Hugo, o sorriso encantador que ele sempre exibia agora parecia apenas uma máscara. O que ele escondia, os olhares discretos de alguns amigos e vizinhos, começaram a ecoar em sua mente. Eles murmuravam, sussurravam sobre não apenas o amor de sua avó, mas também do que Hugo mantinha guardado. As palavras da carta reverberavam, quase gritando por justiça. Clara sabia que precisava descobrir a verdade, não apenas sobre o amor de sua avó, mas sobre a vida que estava prestes a escolher. Ao decidir visitar o carvalho, cada passo parecia uma dança entre o certo e o errado, entre o dever e a liberdade. Quando finalmente chegou ao local, o enorme carvalho se erguia, como um guardião solene do passado. O vento soprava, carregando. A decisão espreitava como uma sombra. A vida que estava prestes a iniciar com Hugo poderia ser um caminho seguro, mas o que seria dela se nunca ousasse explorar o desconhecido? De repente, um movimento à distância a pôs em alerta. Era Tomás, o novo estranho da cidade, que tinha chegado apenas há algumas semanas. Por que ele estava ali? O olhar dele a atravessou, e dentro dele havia uma chama de interesse que Clara não conseguia ignorar. As emoções se entrelaçavam como um novelo de lã torcida, e antes que pudesse processar tudo, uma ideia floresceu em sua mente. E se Hugo não era o que parecia? E naquele momento crítico, enquanto o céu começava a escurecer e o peso dos segredos parecia um fardo insuportável, Clara encontrou um pequeno objeto enterrado nas raízes do carvalho. Era um medalhão, e por trás dele a imagem de alguém que a faria questionar tudo. Quem era essa pessoa? As perguntas ecoaram, ardendo como um incêndio. O que mais ela descobriria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara segurou o medalhão em suas mãos trêmulas, à luz da tarde, refletindo um brilho dourado que parecia sacudir o próprio tempo. O coração palpitava, uma batida violenta que ecoava em seus ouvidos. Quem é você? A pergunta ecoava em sua mente, um enigma que exigia resposta. Ela virou o objeto
e, para seu espanto, viu uma inscrição delicada na parte de trás. Sempre sua, Isabela. O nome a deixou paralisada. Isabela? O mesmo nome que sua avó pronunciava nas noites de histórias antigas, despedaçando sua compreensão. Mas como esse medalhão, esse amor perdido, se conectava a tudo? Um ruído à sua direita a fez voltar a si. Tomás se aproximava. Você encontrou algo? A curiosidade na voz dele parecia sincera, mas havia um brilho preocupante em seus olhos. Clara não sabia se podia confiar naquele estranho. O que ele sabia sobre sua avó? O que ele queria? E mais importante, por que ele estava tão perto do carvalho naquele momento? Antes que pudesse responder, uma explosão de vozes invadiu o local. Um grupo de pessoas se aproximou, incluindo alguns de seus amigos e familiares. Clara sentiu um frio na espinha quando percebeu que todos pareciam aflitos, quase como se estivessem correndo de algo. Hugo estava entre eles, rosto pálido e lábios trêmulos. Ele carregava uma expressão de desespero, a mesma que se via em filmes de terror antes do clímax. Clara! Ele gritou. Você precisa voltar! A insistência na voz dele era perturbadora. Ela olhou em volta, confusa e assustada. O que estava acontecendo? Em um instante, a cidade tranquila se transformara em um palco de pânico. Então, como se o universo estivesse conspirando contra ela, um grito cortou o ar, ecoando entre os troncos das árvores. Era um grito que Clara reconheceria em qualquer lugar. O som da sua mãe. Uma ondulação de terror percorreu seu corpo. Sem pensar, Clara correu na direção do som. A imagem do medalhão, agora um fardo pesado em seu bolso. Chegando perto da pequena clareira onde havia se reunido a multidão, Clara viu sua mãe caída no chão, coberta de folhas secas e sujeira. A mulher estava pálida e até mesmo a respiração parecia ausente. Clara sentiu como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. E então, um homem se aproximou. O mesmo homem cujo nome Clara não queria ouvir. O pai de Hugo, Eduardo. Fique afastada dela! Eduardo gritou com um tom autoritário. Clara ficou perplexa. O pai de Hugo? O que ele estava fazendo ali? Naquele momento, todo ser humano parecia definido por uma linha invisível, separando o bem do mal. As pessoas ao redor murmuravam. O medo brotava como erva daninha. Os rostos pálidos eram da cidade que há pouco parecia acolhedora. Hugo, o que está acontecendo? Clara perguntou, mas ele só a olhou, os olhos repletos de uma mistura de medo e culpa. Eu não sabia, ele respondeu, a voz falhando. Clara sentiu o chão se abrir sob os pés enquanto a realidade começava a desmoronar. O que Hugo não sabia? Quem era aquela mulher? O que aconteceu na cidade enquanto ela se perdia em segredos enferrujados? A confusão tomou conta e ela se lembrou do medalhão. Isabela! O nome ressoava na sua mente enquanto a ligação entre passado e presente se tornava cada vez mais aterrorizante. A cidade de São Bartolomeu, antes um lar acolhedor, agora era um labirinto de traições e desilusões. Clara respirou fundo, um nó na garganta. Ela sabia que todas as respostas estavam escondidas nas sombras. E se Tomás, o estranho, soubesse o que estava realmente acontecendo?
E se Isabela não fosse apenas uma lembrança distante, mas sim uma peça-chave em tudo isso? A urgência consumia. Com o coração na boca, Clara decidiu que não iria se afastar dessa verdade. Algo dizia que descobriria mais sobre o medalhão e menos sobre Hugo. As perguntas de um lado e o medo do outro, mas uma coisa era certa. A vida que conhecia jamais seria a mesma novamente. Clara ficou paralisada diante do corpo de sua mãe e do homem que, até aquele momento, considerara apenas o pai de Hugo. O tremor nas suas mãos tornou-se incontrolável. O que aconteceu? Mãe! Ela se lançou em direção à mulher, desesperada. O grito de uma mãe era tudo o que conseguia ouvir. E, ao mesmo tempo, o olhar sombrio de Eduardo se fixou nela, impiedoso e cheio de um ressentimento guardado por anos. O tempo parecia dançar descontrolado, enquanto Clara sentia a raiva e a dor se entrelaçarem dentro dela. Hugo correu até sua mãe, e o desespero em seu rosto a fez pensar que talvez ele realmente não soubesse o que estava acontecendo. O grupo de pessoas se dispersou, caos instalado. Clara sentia que muitas verdades estavam prestes a vir à tona, algo que transcenderia o medo e a incerteza. Os murmúrios da multidão agora eram barulhos distantes. O que Eduardo fazia ali, quando o corpo de sua mãe estava prestes a ser levantado? Um brilho na mão de Clara capturou a atenção de todos. Era o medalhão. Antes que pudesse pensar, ela ergueu o objeto, os olhos fixos em Hugo, implorando por uma resposta. O que você sabe sobre isso? Quem era Isabela? O que minha avó tem a ver com tudo isso? A raiva nas suas palavras ecoou. Clara sentia o mundo ruir enquanto buscava verdades em rostos confusos ao seu redor. O olhar de Tomás, que permanecia a alguns passos, parecia entender mais do que estava dizendo. Eduardo lançou um olhar fulminante para Clara. Você não deve se intrometer, menina. Isso não diz respeito a você. Clara deu um passo à frente, desafiando. Diz respeito? Sim. Minha mãe, ela está aqui e você está envolvido nisso. O homem parecia sentir a tensão no ar. E a expressão de Hugo se tornava cada vez mais enigmática, como se ele estivesse lutando contra uma verdade que se recusava a desvendar. Uma onda de murmúrios tomou conta, mas no meio da confusão, um grito irrompeu do meio da multidão. Hugo! Ele não pode saber. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. Clara virou-se rapidamente, a confusão se misturando com medo e pavor. Não! O que você está dizendo? Hugo gritou, a voz embargada. Houve-se um sussurro coletivo, como se as pessoas ao redor estivessem prestes a desmaiar. Tomás, antes um mero estranho, agora parecia tenso, com um ar de alguém que sabia o que acontecia. Clara sentiu um golpe no peito, sua percepção mudando de seu amado para o desconhecido. A mulher que gritou, uma vizinha antiga, se adiantou, balançando a cabeça com desespero. Você não sabe, Hugo. O passado não deve voltar. Não agora! Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava escondido era muito maior do que ela pensava. O medalhão pulsava em sua mão como se estivesse vivo. Era então que uma lembrança atravessou sua mente. Algo que sua avó dissera uma vez ao descrever Isabela. Ela amou além da morte, e sua história não deve ser revelada. Clara sentiu o peso das palavras afundando em sua consciência. Hugo e Eduardo estavam conectados de maneira que ela nunca imaginara. Enquanto isso, em meio a tudo, o céu começou a escurecer e uma tempestade se formava. Uma luz relampejou e naquele instante Clara teve certeza de que todos os segredos da cidade estavam prestes a emergir.
O coração acelerado, ela encarou Hugo. A urgência a consumia. Como se uma correnteza invisível a puxasse, Clara sabia que o amor e a dor estavam entrelaçados de maneiras que ainda não compreendia. Você é parte disso, Hugo. A voz dela estava quase quebrando. E quando ela se virou para Tomás, esperando um apoio, ele estava lá, não mais um estranho. Os olhos dele tinham um brilho divino, como se estivesse de mãos dadas com o destino. E então, o que parecia um dia tranquilo desmoronou em um turbilhão de segredos, que não apenas desafiariam todos, mas exigiriam que Clara escolhesse fugir ou enfrentar a verdade que desabava sobre suas cabeças. A história dela, o amor de sua avó, o legado que estava para herdar, tudo se entrelaçava em um nó complexamente devastador. Não! Isso não pode acabar assim! Clara sussurrou, aterrorizada e determinada. A tempestade ia além do céu. Ela se concentrava nos corações de todos ali. A única certeza era que nada seria como antes. Ela precisava descobrir completamente. Mas que segredos estavam prontos para serem revelados? Clara se viu cercada por uma tempestade de emoções. A multidão ao redor dela parecia uma massa confusa de rostos pálidos, cada um refletindo o terror que pulsava no ar. A mão que segurava o medalhão tremia, e a inscrição, sempre sua, Isabela, queimava como carvão quente em sua palma. O olhar de Hugo, antes amado e admirável, agora era um mistério que a apavorava. As vozes continuavam altas e frenéticas, mas tudo que Clara conseguia ouvir era o batimento acelerado do próprio coração. Hugo, o que está acontecendo? O pânico começou a consumir sua voz, tornando-se uma súplica. Mas ele se afastou, como se uma barreira invisível o separasse dela. Clara sentiu a respiração faltar. E então, como um estalo repentino que rasgou o céu escuro, uma revelação despencou sobre ela. A verdade sobre Isabela não é o que você imagina. A voz de Eduardo ecoou como um trovão, pesando no silêncio carregado. Todos olharam para ele, atônitos e desconfiados. Você não sabe, Clara. Isabela nunca foi quem você pensa que foi. O homem deu um passo à frente, sua expressão distorcida pela pressão dos segredos. O terror da multidão agora se misturava a um novo tipo de medo. Isabela era muito mais do que uma amante. Do que você está falando? Clara quase gritou. O mundo dela estava se desmoronando e as palpitações na sua cabeça a desorientavam. O passado não deveria reescrever o presente. Não era possível. A tensão crescia como um turbilhão. Olhos se voltavam entre Hugo e Eduardo, como se cada um dos dois segurasse a chave do quebra-cabeça. Hugo olhou para Clara com uma mistura de medo e confusão, como se estivesse lutando para descobrir a verdade que estava enterrada dentro dele. Eduardo continuou, os olhos ardendo de uma emoção profunda. Isabela era irmã de Hugo, e a única razão pela qual ela se afastou, a única razão pela qual ela viveu escondida, foi a traição da minha própria família. O ar parecia ter sido cortado, e Clara sentiu suas pernas fraquejarem. O que ele estava dizendo era impensável, e a conexão entre os dois homens era como um nó apertando seu coração. Hugo, você sabia? O olhar de Clara se fixou em Hugo, buscando respostas em seu rosto. A linha entre o amor e a traição se tornava uma linha tênue e tênue. O semblante dele parecia perder a cor, enquanto ele balançava a cabeça, confuso. Não! Não sabia! Eu não sabia! Um murmúrio atravessou a multidão. Clara percebeu que todos estavam absorvendo o impacto. O passado estava se revelando em um desdobramento que desafiava a própria realidade.
Isabela não era apenas o amor de sua avó, mas sim sua tia. Um amor proibido que acendeu uma briga que mudou todo o curso de nossas vidas, disse Eduardo, a voz tremendo, enquanto o peso das palavras caía como cinzas quentes. Isso não é verdade. Como você pode afirmar isso? Clara sentiu raiva e incredulidade surgirem em seu peito. Mas a expressão angustiada de Eduardo dizia mais do que palavras poderiam expressar. E enquanto todos estavam presos em sua revelação, a multidão começou a murmurar ainda mais alto. Então, outro grito rompeu o ar, desta vez mais agudo que antes. Clara virou-se e viu figuras conhecidas aparecendo nas sombras da floresta. Rostos familiares e amizades de infância que deviam estar em seu lado. Mas havia algo perturbador na expressão deles. O brilho de um punhal em uma mão a fez parar. Estamos aqui para pôr fim a isso. A voz de alguém na multidão chegou até ela como um eco do terror. Clara recuou, entendendo que a situação havia escalado para um ponto que ela nunca poderia imaginar. O passado não pode permanecer escondido, a voz gritava. E no meio disso tudo, Tomás apareceu de repente, sua expressão intensa. Ele estava entre os amigos e os inimigos, mas a maneira como se movia revelava uma determinação que surpreendeu Clara. Ela olhou para Tomás, desesperadamente buscando nele um aliado, enquanto a tensão alcançava um ponto de ebulição. O medalhão ardia em seu bolso como se estivesse vivo. O que mais as pessoas sabiam? O que estava realmente acontecendo? Clara se sentiu presa entre o passado e o presente, entre o amor que conhecia e os segredos que estavam prestes a ser revelados. E no instante em que tudo parecia desmoronar sobre as cabeças deles, a tempestade ao longe ruiu com fúria, prometendo que o verdadeiro desespero estava apenas começando. Afinal, tudo o que era seguro agora estava em jogo. Mas o que mais aqueles segredos trariam à luz? Clara estava em choque, o coração acelerado, como se quisesse sair do peito. As palavras de Eduardo reverberavam na sua mente, cada novo eco carregando uma revelação que se transformava em um peso insuportável. Isabela era irmã de Hugo. O que isso significava? Ela olhou para Hugo, buscando alguma resposta em seus olhos, mas ele parecia tão perdido quanto ela. O clima pesado entre eles foi cortado por um grito que se elevou acima do burburinho da multidão. Uma voz corrente que se destacava na confusão. A verdade acerca do passado é mais perigosa do que você imagina. Clara se virou rapidamente, o olhar focado na mulher que gritara. Era a mesma vizinha que tinha falado antes, mas havia algo em sua expressão que a paralisava. Você não sabe o que pode acontecer se isso sair à luz. Ela parecia desesperada, mas havia uma insinuação de triunfo em sua voz. Do que você está falando? Clara não conseguiu evitar. A tensão era palpável e a multidão prendeu a respiração, murmúrios passageiros como vento entre as folhas. O ambiente se tornava cada vez mais denso. A mulher se adiantou, os olhos arregalados. Isabela não era só uma amante, ela estava envolvida em algo muito maior. Algo que poderia destruir tudo o que você ama, Hugo. O olhar de Hugo mudou. O choque se misturou com um arrependimento profundo. Clara ficou sem palavras, amaldiçoando o momento em que havia escolhido aquele caminho. O grupo que se reunira para presenciar a cena agora incluiu olhares curiosos e preocupados. O que mais estava escondido por trás daquela muralha de segredos? Você não pode contar isso, não agora! Outra voz ecoou, vinda de um homem mais velho, o tom brando, mais firme. Um conhecido de sua avó. A cidade não pode saber.
Era como se um fator se ativasse. Instantes depois, algo ainda pior aconteceu. Um estrondo profundo cortou o ar abafado. Era o trovão, mas tão próximo que parecia explodir acima de suas cabeças. De repente, uma luz ofuscante iluminou o céu, e em um instante, tudo ficou em silêncio. O momento parou. Clara sentiu como se o mundo tivesse dado uma pausa, suspendendo as tensões que a cercavam. Então, como se o caos tivesse decidido quebrar o feitiço, uma explosão de luz surgiu do carvalho. Clara olhou rapidamente e o engano do momento tornou-se raiva. O medalhão em sua mão, quebrado e sem vida, reluzia agora como se estivesse ligado a algo muito mais sombrio. E antes que ela pudesse processar tudo, um corpo caiu no chão ao lado de sua mãe. Era uma sombra! O que estava acontecendo? Clara agarrou a abraçadeira de sua mãe e começou a chorar. A cena parecia tão surreal que tudo ao redor parecia vibrar, ecoando uma verdade aterradora e irreal. Ela se agarrou ao que restava dela, seu amor, sua família, a cidade. Mas a verdade estava se esfacelando, e foi nesse momento, quando as nuvens se abriram e a chuva começou a desabar, que a mulher gritou novamente: "A ligação entre vocês nunca deveria ter existido, e agora todos sofrerão as consequências." O vento uivou, levando a tempestade de segredos. Clara levantou a cabeça, determinada. "Mas o que você esconde, mulher? O que mais sabe?" As pessoas ao redor começaram a sussurrar, criando um círculo de desconfiança. Era o mesmo som que Clara tinha ouvido nas tantas vezes que passou em São Bartolomeu. O clima estava mudando, apocalíptico, e foi quando Tomás, que se mantinha à distância, deu um passo para a frente. O olhar fixo em Clara e um sussurro fatídico escapou de seus lábios. "Você não é quem pensa que é." Clara parou. As palavras o atravessaram como uma lâmina. Não! Não podia ser isso! O que estava acontecendo? O tumulto ao redor dela desapareceu enquanto seu mundo se encolhia. Tudo o que acreditava estava em colapso. Quais segredos tinham se entrelaçado nas raízes de sua vida? O medalhão, a ligação com Isabela. Tudo isso levou a um enigma que clamava por resposta. Sentiu a tempestade em seu corpo e o vento soprando como um aviso. Como assim? A mente dela girava. "O que você quer dizer?" Tomás sorriu de forma sombria, e Clara entendeu que o caos só estava começando. Revelações horríveis esperavam por ela nas sombras. A verdade do passado não só se manifestaria, mas agora definiria seu futuro. Ela fechou os olhos e um último pensamento ecoou. O que mais estava prestes a ser revelado? Clara estava em estado de choque, mas a voz de Tomás a atingiu como uma flecha. "Você não é quem pensa que é." As palavras ressoaram na sua mente, pesadas como o trovão que rugia acima. A tempestade lá fora parecia refletir o turbilhão dentro dela. O que ele queria dizer com aquilo? "O que você quer dizer?" Sua garganta estava apertada e o medo crescia. Uma sombra escura se alastrando no seu peito. Tomás olhou diretamente nos olhos dela, como se estivesse esperando que Clara captasse algo que ele sabia. "Você foi criada em um mundo de mentiras, Clara. A verdade, sobre você, não é simples." O peso das revelações parecia esmagá-la, enquanto a multidão em volta continuava em um sussurro intenso. As palavras dela se entrelaçaram com os rostos confusos e assustados. O medo era palpável. "Você precisa parar de falar assim. O que você sabe que eu não sei?" Clara mal conseguiu formular a pergunta.
mas a urgência lhe dava forças. Tomás hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Você não é apenas a neta de Isabela. Você é a última de uma linhagem que foi condenada. É por isso que tudo isso está acontecendo. A intensidade nos olhos dele deixou Clara apreensiva. Dela ser mais do que uma simples mulher da cidade parecia absurda. Mas algo dentro dela ressoava com a verdade que ele dizia. Uma onda de dúvidas e desconfianças a fez tremer. Enquanto Tomás continuava, a tempestade rugia, e gotas de chuva começaram a cair pesadamente ao redor deles. Isabela não buscou apenas amor, ela procurou poder, e o legado dela se espalhou, enraizado nas sombras da sua família. De repente, um grito estromboso cortou o ar como um trovão. Todos se viraram e Clara teve apenas um instante para ver sua mãe sendo carregada por Hugo. O pânico tomou conta dela. Mãe, o que aconteceu? A voz dela ecoou, mas a resposta estava longe de chegar. Estava tudo bem, Clara. Eu não sabia que isso aconteceria. Hugo estava em desespero, seu rosto pálido sob a iluminação relampejante. Você não sabia de quê? Clara gritou, sua voz cheia de frustração e medo. O olhar de Hugo fez seu coração acelerar. No fundo dos olhos dele havia uma tempestade, uma verdade que poderia mudar tudo. Nesse instante, alguém na multidão gritou: não deixem Clara saber a verdade. O alvoroço aumentou e uma onda de vozes se misturou ao som da chuva. A tensão crescia como um fogo prestes a explodir. Hugo e Clara se encararam e ela percebeu que a história deles era muito mais complexa do que imaginava. Mas antes que pudesse processar tudo, outro grito ecoou. Não de pânico, mas de dor. Clara virou-se rapidamente e viu um rosto familiar emergir das sombras. Era Isabela. Não a versão da avó que conhecia, mas a mulher em carne e osso, com um olhar que misturava determinação e desespero. Você precisa entender, Clara. Isabela falava com voz tensa, mas José, um velho amigo da família, pulou à frente dela, levantando a mão em um gesto de aviso. Não acredite nela, é uma armadilha! O mundo ao redor de Clara pareceu desmoronar. Ali estava a mulher que sua avó sempre mencionava. Mas agora, o que ela estava fazendo? Isabela estava ali, mas envolta em um mistério que só tornava tudo mais confuso. Você não é a única que carrega segredos, Isabela bradou, seu olhar intenso. E se você não descobrir a verdade agora, pode ser tarde demais para todos nós. O pânico se espalhou como um enxame de abelhas. E enquanto a tempestade se intensificava, Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Sua história estava se desdobrando de maneiras que não conseguia compreender. As palavras, as emoções, tudo parecia um quebra-cabeça sem solução. Caris, o que você está fazendo? Uma figura nova se destacou do anonimato. Era Eduardo, e sua presença fez a multidão estremecer. Chega! Não permita que ela se envolva. O custo pode ser a vida dela. Em um piscar de olhos, a situação se tornava mais caótica. O enfrentamento entre Isabela e Eduardo se tornava o epicentro de uma tempestade emocional. Os olhares trocados falavam de desconfiança, traição e, acima de tudo, de segredos que ninguém estava preparado para encarar. E quando a chuva começou a cair mais forte, Clara sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Ali, bem no meio da confusão e do caos, havia uma verdade esperando para ser revelada. Uma verdade que não apenas mudaria sua vida, mas que poderia consumir todos ao redor. Você precisa decidir, Clara, entre o que é certo e o que seu coração deseja.
A voz de Tomás ecoou enquanto o céu se despencou. Um nó se formou em sua garganta. O que mais poderia acontecer? Ela só sabia que a verdade estava prestes a desabar sobre eles. E ninguém escaparia ileso daquela tempestade. Clara estava em um turbilhão de emoções, olhando para a figura intrigante de Tomás. Você não é quem pensa que é. As palavras dele reverberavam em sua mente, enquanto a tempestade sobre ele se intensificava. Hugo, ao seu lado, parecia tão perdido quanto ela, sem saber se havia algo verdadeiramente bom em toda a bagunça. O medo crescia na multidão em torno deles. Mas Clara sentia que estava pronta para desmascarar a verdade. Isabela, que havia surgido das sombras, encarava Eduardo com um olhar determinado. Você nunca deveria ter escondido isso, Eduardo. As consequências estão batendo à porta e ninguém pode escapar. A intensidade de sua voz fez o ar ao redor vibrar, aumentando a sensação de urgência. Não é hora de revelações, Eduardo gritou, sua raiva transparecendo enquanto olhava furiosamente para Isabela. Mas o que mais chocou Clara nesse momento foi que ele não estava apenas preocupado com Isabela. Havia medo em seu olhar, como se as revelações pudessem desmantelar algo maior. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma luz brilhante iluminou o céu, seguida de um estrondo ensurdecedor. Clara ficou paralisada, o coração disparado. O que foi aquilo? A tempestade não era apenas um evento meteorológico, era uma manifestação de algo muito mais profundo, algo que poderia abalar não só a cidade, mas suas próprias raízes familiares. "Run!" alguém gritou, e as pessoas começaram a se dispersar em pânico, mas Clara estava paralisada. A luz se intensificava e, bem na sua frente, o céu pareceu se abrir, revelando uma figura esbelta e pálida, que se materializava do nada. Clara sentiu o estômago revirar. "Isabela!" sussurrou alguém na multidão, os olhares se voltando para a nova figura. Era como se Clara estivesse encarando um fantasma, e enquanto a visão se tornava mais nítida, seu coração disparou. A mulher que se aproximava não era somente uma lembrança. Ela estava viva, tão cheia de vida, mas ao mesmo tempo parecendo triste e muito distante. "Você precisa saber a verdade, Clara. A rainha de tudo isso sou eu." A declaração foi como um soco no estômago dela. "Rainha? Do quê?" Clara mal conseguia entender as implicações. "Não acredite na ilusão, Clara!" Tomás disse, sua voz saindo entre os gritos. "Isabela é mais do que parece. Ela não está aqui apenas para te ajudar. Há um poder obscuro envolvendo sua linhagem." O tumulto aumentava à medida que as pessoas se afastavam. E enquanto Clara tentava processar tudo, um choque percorreu seu corpo. Uma memória distante a inundou. Uma imagem de sua avó falando sobre uma bênção que tinha sido passada, mas também sobre um feitiço que deveria ser mantido em segredo. Mas o que isso tinha a ver com Isabela? Ela olhou para Hugo, que estava tão confuso quanto ela. "Hugo, você tem que entender o que isso tudo significa." As lágrimas escorriam em seu rosto, o medo e a dúvida cercavam, e a revelação não poderia ser mais clara. Tudo o que sabiam estava prestes a se desmontar. "É por isso que sempre houve algo em relação a você e sua família." Isabela continuava a projetar sua presença, e cada palavra parecia carregar um peso. "E é por isso que você precisa de mim agora.
Antes que Clara pudesse aprender mais, um rugido profundo cortou o ar, fazendo a terra tremer sob seus pés. O carvalho, tão majestoso e silencioso, começou a se contorcer como se estivesse à beira de um colapso. Clara gritou e todos pareciam se movimentar em direção àquela nova ameaça. "O que você fez?" Clara gritou para um Eduardo, agora pálido, enquanto wild flashes de luz iluminavam o rosto de Tomás, formado em determinação. Ele estava ali, pronto para enfrentar a situação, mas o que ele sabia, que ela ainda não sabia. Por um instante, tudo que era familiar e seguro se dissolveu em escuridão e confusão. Em meio àquele caos, um pensamento aterrorizante atravessou a mente de Clara. E se nem todos fossem quem afirmavam ser? Corações, afinal de contas, também podem carregar segredos pesados, e o passado que ela estava prestes a descobrir poderia ser a chave que destrói tudo ao seu redor. E antes que houvesse tempo para outra ação, o chão sob seus pés ruiu. E Clara se viu despencando para um abismo desconhecido. O grito dela se perdeu na escuridão. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, e o grito dela se perdeu em um abismo profundo e escuro. O tempo pareceu desacelerar, como se a vida lá em cima continuasse em câmera lenta. Enquanto ela caía, o ar estava denso, quase como se o medo a envolvesse em um manto pesado. Finalmente, ela atingiu uma superfície que não era acolhedora, mas fria e dura. Uma dor excruciante percorreu seu corpo como se cada osso tivesse se despedaçado. Clara piscou, tentando se recuperar da queda, e logo se viu em uma caverna iluminada por uma luz tênue. As paredes eram rugosas e úmidas. Um eco distante de vozes e trovões ressoava da entrada acima. O que estava acontecendo? Por que tudo tinha descambado tão rapidamente? "Clara!" Uma voz familiar chamou, e o pânico a tomou de assalto. Ela se virou para encontrar Tomás, ajoelhado ao seu lado, sua expressão entre a preocupação e a determinação. Mas, enquanto a luz refletia em seu rosto, algo a fez hesitar. Seus olhos tinham um brilho, uma intensidade que não combinava com a súplica em suas palavras. "Você precisa sair daqui. Não está mais a salvo." "Do que você está falando?" Clara se levantou devagar, sentindo as costas arderem. Mas, enquanto se endireitava, uma nova sensação a atingiu. A fraqueza não era apenas física. Era uma sensação de traição. O medalhão, agora em sua mão, pulsava com uma energia própria, como se quisesse revelar algo inimaginável. Tomás deu um passo à frente, mas Clara recuou. "Você sabia de tudo isso, não sabia?" O temor e a raiva transbordaram em sua voz. "Sabia que isso ia acontecer." "Clara, você não entende o que está em jogo." Ele implorou, mas havia uma hesitação em seu olhar. E ali, no fundo, Clara percebeu. Tomás estava preso entre a verdade e uma mentira que ele também alimentava. A luz da caverna começou a brilhar intensamente, e quando Clara virou-se, o que viu a deixou sem palavras. Ali, em uma reentrância na rocha, Isabela estava parada, a expressão preocupada e ao mesmo tempo triunfante. "Finalmente, Clara, você tem que ouvir." A voz dela era intensa, mas quanto mais Clara olhava, mais dúvidas surgiam. Não era apenas a avó perdida que ela tinha imaginado. Era a mulher que trazia consigo um poder aterrador. "Isabela!" Clara gaguejou confusa. "O que mais você esconde?" "Vocês são mais parecidos do que pensam," Isabela disse, sua voz carregando uma calma sobrenatural. "A linhagem nunca foi uma bendição, Clara. Ela é uma maldição.
Você tem a capacidade de reverter isso, de quebrar o ciclo. A revelação a atingiu como um soco. Maldição? Porque todos escondiam isso dela. A verdade sobre sua família, sobre o que realmente era, estava prestes a desabar sobre ela. Mas em vez de se sentir liberada, uma sombra de medo se abateu. Que ciclo? Neste instante, o estrondo veio do fundo da caverna. A terra começou a tremer e uma fissura se abriu no chão. Algo se movia nas sombras, farfalhando, grunhindo. Clara sentiu um arrepio frio na espinha, quando o que surgiu foi uma figura colossal e obscura. Uma forma emanando uma energia que parecia governar toda a caverna. Clara! Venha! Tomás gritou, puxando-a para dar um passo atrás. Mas ela estava paralisada, diante de uma verdade que parecia maior do que tudo que já conhecera. O que era aquilo? E mesmo assim, em seu coração, Clara percebeu algo, uma conexão, uma força que ela não soube de onde vinha. Isabela! Você! Você o trouxe aqui? A pergunta escapou de seus lábios, a confiança vacilando. O olhar de Isabela parecia distante. Não, Clara. O que você vê é uma consequência da vida que você e a sua família escolheu. E aquele ser, uma sombra viva, finalmente se revelou, antes oculto. Era o reflexo distorcido do que Clara havia temido ao longo de sua vida. Um clamor de terror ecoou, e o medo tomou conta do espaço, unindo todos os sentimentos contidos. Eu sou você, a sombra sussurrou. E Clara sentiu o mundo desmoronar novamente. O que isso significava? Um fragmento de si mesma, escondido em verdadeiros segredos que não sabia que existiam. O medo construiu uma barreira em seu peito, mas a urgência a fez avançar. Não, isto não pode ser verdade! Ela gritou. E a sombra sorriu. A horrenda transformação a interrompeu. E quando a tempestade, lá fora, finalmente se acalmou, Clara soube. Tudo o que nunca quis saber estava prestes a ser revelado. Ela não estava apenas lutando contra os segredos da cidade. Primeiro, ela precisava confrontar seu próprio coração. Cegada pela luz resplandecente, ela se virou para Tomás, buscando nele uma resposta. O que mais ele não havia contado? E para frente, a sombra começou a se revelar, cada movimento aproximando Clara da verdade que nunca soube que estava respirando dentro dela. Clara sentia o coração acelerar, a adrenalina pulsando em suas veias. A sombra diante dela parecia ganhar vida, uma força imensa que desafiava a própria essência de quem ela era. Eu sou você, ecoava em sua mente. Mas o que isso significava? O tempo parou. A luz da caverna brilhou intensamente, quase ofuscando-a. Tomás estava ao seu lado, a expressão dele uma mistura de preocupação e determinação. Vamos sair daqui! Não podemos deixar que isso nos consuma! Sua voz ecoou. Mas Clara estava trancada em sua própria confusão. Isabela observava, os olhos brilhando com uma intensidade que misturava medo e esperança. Você precisa entender, Clara, o que está em jogo aqui. A linhagem que você carrega não é apenas uma maldição, mas a chave para tudo. As palavras dela reverberavam, como se cada sílaba estivesse carregada de uma verdade que tinha medo de enfrentar. E então aconteceu. Um rugido estrondoso estremeceu a caverna, e a sombra diante dela se agitou, como se estivesse prestes a se libertar. Clara olhou para Tomás. Algo estava mudando. Ele estava diferente. A determinação no olhar agora parecia mais intensa. Não posso permitir que você se machuque, Clara. Ele gritou. Mas a urgência na voz dele a deixou ainda mais alarmada. Tomás, o que você está escondendo? O medo cortava sua voz.
Mas em vez de responder, ele deu um passo para frente, como se estivesse se preparando para proteger algo ou alguém. A sombra, antes intimidadora, agora parecia hesitar. Clara sentiu que estava prestes a descobrir algo de devastador. Isabela, o que está acontecendo? Ela precisava saber. E então, como um estalo, a caverna tremeu novamente. Mas dessa vez, algo completamente inesperado aconteceu. Um brilho ofuscante rompeu do medalhão que Clara segurava. A luz tomou forma, e antes que ela pudesse reagir, uma figura apareceu. Era como um reflexo seu, mas diferente. Uma Clara mais velha, mas com olhos que refletiam uma sabedoria profunda. Você não pode fugir de quem realmente é, a nova Clara falou, e cada palavra era como um eco de um destino inevitável. O poder que você busca está dentro de você. Tomás, em um ímpeto, gritou: Não! Você não sabe o que está fazendo! E a expressão dele se distorceu em um horror puro. A nova Clara apontou para Tomás, sua voz firme. Ele está ocultando a verdade sobre a sua ligação com a maldição. Você acredita que ele está aqui para ajudar. Com isso, um arrepio percorreu a espinha de Clara. As palavras dela se cravaram como uma faca. O que isso significava? Era verdade? Clara olhou para Tomás, desmoronando sob a revelação. Ele pareceu hesitar, o rosto pálido de choque. Clara, não é o que você pensa! Ele não terminou a frase. Uma sombra de dúvida pairou entre eles, e o silêncio foi ensurdecedor. A nova Clara se aproximou, e Clara sentiu a intensidade da situação. O que ela não sabia? O que mais Tomás havia escondido? E enquanto os pensamentos dela giravam, o chão sob seus pés começou a se abrir. As paredes da caverna tremiam, e a sombra que antes fazia tanto sentido agora era apenas um pesadelo. O caos estava prestes a se soltar. Clara, você precisa decidir. A voz da nova Clara ressoou, mas o pânico tomou conta e os corações aceleraram. O que era real? Quem era o verdadeiro aliado? O medo agora era palpável, enquanto as sombras bailavam, dançando uma dança macabra. E antes que pudesse gritar, a caverna finalmente se desfez em uma explosão de luz e escuridão. Clara foi arremessada para trás. O ar lhe faltava, e tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Ela sabia que as respostas estavam ali, mas qual caminho escolheria? E, acima de tudo, em quem poderia confiar? O vazio a engoliu, e enquanto tudo ficava escuro, a última visão foi a de Tomás, seu rosto encolhido em desespero. A verdade era mais aterradora do que qualquer sombra. A escuridão tomou conta de Clara, enquanto a luz ao seu redor começava a se dissipar. Tudo ficou enevoado, e por um momento sentiu como se estivesse submersa em um abismo de dúvidas. O que eu sou? A pergunta ecoou em sua mente, e a sombra diante dela pulsava, como se também estivesse aguardando uma resposta. Tomás estava ao seu lado. A expressão dele agora misturava confusão e determinação. Não tenha medo, Clara. É a hora de confrontar a verdade, ele disse, mas a voz tremeu ao longo da frase. Clara olhou para ele, o pânico dançando em seu coração. Por que ele estava tão certo quando ela se sentia tão perdida? Você é a chave, Clara. Isabela interveio, seu tom grave e urgente. O que aconteceu aqui hoje não é apenas sobre você ou sobre nós. É sobre a cidade, sobre o que o poder dela pode fazer. A terra sob seus pés começou a tremer novamente. Clara olhou ao redor e o medo subiu, apertando seu peito como uma garra invisível. Todos estão em risco. Podemos mudar isso.
Samuel! Isabela gritou com ferocidade, o olhar fixo no fundo da caverna, onde a sombra se contorcia. E naquele momento, Clara viu que ainda restava da luz dentro dela. Com um impulso repentino, Clara se moveu para frente. Eu sou a neta de Isabela e eu não vou deixar isso me consumir. A voz dela ecoou na caverna, firmando-se em cada palavra que pronunciava. Um brilho veio do medalhão, respondendo à determinação que brotava dela. A sombra hesitou, parecendo absorver cada letra de seu grito. Tomás se aproximou de Clara. Você deve canalizar esse poder. Clara, a cidade, sua avó, tudo isso está conectado a você. Seus olhos brilhavam intensamente, e Clara percebeu que ele não estava apenas falando de luta. Havia amor, esperança e uma conexão que ia além do que desejava entender. Com um intenso desejo de desvendar a verdade, Clara ergueu o medalhão e uma onda de luz pulsante emanou dele. Isabela, mostre-me a verdade, ela gritou. E a luz cresceu, envolvendo não apenas a sombra, mas tudo ao seu redor. Quando a luz se dispersou, não havia mais dúvida. Clara viu flashes do passado, vozes sussurrando histórias, segredos enterrados sendo revelados, traumas de uma linhagem pesada e um amor eterno, mas perigoso. A verdade a invadiu. O peso da maldição desapareceu, dando lugar ao que realmente importava: amor, esperança e a coragem de seguir em frente. Com lágrimas nos olhos, Clara se virou para Tomás. Você esteve comigo todo esse tempo. Por que não me contou? Ele se aproximou dela, suas mãos tremendo um pouco. Eu juro que queria, mas eu não podia. O medo de perder você. Não, Tomás. Você não pode me proteger da verdade. Ela respondeu, a firmeza na voz, brotando do fundo do coração. A sombra agora parecia frágil, quase sem poder, com os ecos das revelações passando vibrantes entre eles. Isabela agora surgia como uma segunda mãe, um espírito protetor. Ela olhou para Clara e disse: Você não está sozinha, mesmo que isso a assuste. Você carrega o legado, mas pode ser a mudança que nossa família precisa. E com isso, um brilho de determinação invadiu a caverna. Clara ergueu a cabeça, sentindo o peso dos olhares ao seu redor. Vamos quebrar esse ciclo juntos. O eco da sua voz ressoou e, finalmente, todos os medos e dúvidas começaram a dissipar. Enquanto a luz envolvia cada um, Clara viu as faces de Eduardo, de Hugo e de cada um que tinha uma parte a desempenhar nesse novo futuro. O passado não definiria quem eles seriam, mas era a hora de dar um passo à frente. Quando a luz finalmente começou a se dispersar, Clara encontrou seus amigos e familiares, cada um deles iluminado pela nova esperança. Era um novo começo, um novo capítulo. Mas então, antes que tudo pudesse se estabilizar, um tremor final sacudiu a caverna, mostrando que os segredos nunca estariam realmente longe. Clara sentiu isso em sua pele. A cidade ainda tinha muito a dizer, muito a revelar, e as sombrias sombras do passado poderiam voltar. Clara, o que vem agora? Perguntou Tomás, os olhos esperando por suas palavras. E ela olhou em volta, sabendo que a resposta poderia ser a chave para um futuro que eles não podiam controlar. Eu não sei, mas estamos juntos, e isso é o que importa, ela respondeu, com a determinação ardendo no peito. E ali, com a luz da nova manhã filtrando pelas fissuras da caverna, um novo mistério começou a se desdobrar. Clara sabia que a jornada estava longe de terminar, mas agora ela tinha amigos ao lado, e isso bastava.
Agora, se você chega até aqui, não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama envolvente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque adoramos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o K.